Fala, Chipdogs, pista quente, é isso aí, galera. Eu tô trazendo hoje uma reflexão muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre resiliência, a resiliência aplicada à sobrevivência. Pessoal, eu vou palestrar no dia 25, se eu não estou enganado, do 10, no clube em Sorocaba, Blackbeard, Clube Blackbeard em Sorocaba, ombreando aí com colegas confrades da Confraria do Tiro, Daniel Ramos, que também foi Pro-Armas, e Eduardo Masquieto, também Pro-Armas e Projeto Policial. Ambos são meus irmãos confrades da Confraria do Tiro. Se você ainda não conhece, digita lá confrariadotiro.com.br, onde tem vários artigos, inclusive tem artigo meu. E eu vou palestrar, além da utilização de armas não convencionais, na defesa pessoal, também vou ministrar sobre resiliência. E eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês, já que é um conteúdo incrível, incrível. Inclusive eu estou fazendo alguns estudos, até mesmo buscando alguns certificados internacionais, para que eu possa estar trazendo conteúdo cada vez melhor e, lógico, né, evoluindo também intelectualmente. Afinal de contas, para que nós viemos à Terra, senão para evoluir, né, principalmente no âmbito intelectual. Tá, tô me sentindo um nerd, um filósofo talvez, porém essa é a questão, essa é a base da vida, você aprender cada vez mais para que você possa improvisar, para que você possa se adaptar e para que você possa superar em qualquer momento de crise. Se você não for inscrito no canal, já peço que você se inscreva e já manda esse vídeo aqui para geral, para bombar esse canal aqui, fazer o canal crescer, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo relevante, cada vez mais conteúdo que possa ter alguma relevância para você dentro da sobrevivência ou mesmo dentro da vida. Afinal de contas, o material que eu vou trazer hoje não é só para sobrevivência não, tá? Beleza, galera? É um material para vida, para sobrevivência. Então vamos lá, vamos falar sobre a resiliência. Pessoal, com certeza em algum momento vocês já passaram por algum momento de crise, seja uma crise financeira, seja perda de algum ente querido, seja qualquer coisa onde você teve que se reconstruir. Muitas vezes, muitas pessoas já chegaram ao fundo do poço e se reinventaram para evolução. Isso é ser resiliente, é você entender que existe um problema, o problema está ali, mesmo assim você precisa superar esse problema. A resiliência em si não é sobre ser forte o tempo todo, ninguém é forte o tempo todo, não é você ser uma rocha o tempo todo, muito pelo contrário. Resiliência, muitas vezes você vai entrar no modo caverna, que depois nós vamos falar sobre isso inclusive, e você refletir acerca dos seus erros, refletir acerca do problema, tirar um tempo para si, para poder se reorganizar, se reestruturar e se readaptar à nova condição para que você possa ressurgir. Quando você tem uma perda na sua família de alguém muito importante, você precisa se readaptar àquela nova condição, aquela nova realidade e seguir em frente, afinal de contas a vida continua. Assim também é na vida profissional. Vamos resumir um pouquinho aqui a minha história de vida. Nascido e criado numa das maiores favelas do Rio de Janeiro, saí, ganhei o mundo, fui morar fora, dormi na rua na França, dormi na rua na Itália, mas também tive meu lado bom. Eu tomei vinho italiano, trabalhei em restaurantes, trabalhei em obras. Sim, trabalhei em obras, pois é. Um amigo meu que estava comigo, pô, eu estudei tanto para trabalhar em obra. E eu, formado em inglês, eu fui professor de inglês aos 18, 19 anos. Comecei a estudar inglês com 6 para 7 anos de idade. Aos 18, 19 anos mais precisamente, eu já estava trabalhando no curso de inglês como assistente de laboratório, Cardinal New York, Barra da Tijuca. Faliu esse curso, não foi por minha causa, mas onde eu tive a oportunidade de ombrear com professores gringos, professores norte-americanos, e no laboratório era onde eu trazia os alunos para o computador para ajudá-los nas atividades propostas pelos professores. Ali eu aprendi e logo depois trabalhei nos maiores cursos de inglês do Rio de Janeiro. Bom, posteriormente tive a oportunidade de trabalhar na aviação civil, trabalhei na aviação civil durante 10 anos, onde eu comecei a ministrar o curso de formação para novos comissários, preparação para a selva, sobrevivência em selva e ambientes de difícil acesso. Pilotos e comissários, para ser mais preciso. Continuo até hoje. E também, após sair da aviação, me formei IAT, instrutor de armamento e
né? Não pode falar aqui abertamente para não ter restrições junto à plataforma. E essa é uma das minhas competências até hoje. E continuamos a evoluir. Afinal de contas, isso é resiliência. Em diversos momentos eu me vi em cenários economicamente complicados, digamos assim. Porém, alguns pontos são cruciais. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre uma coisa que eu vou mencionar, inclusive, nessa palestra, que é um item bastante, um ponto bastante importante. Homem não chora. Cara, que papo machista brabo é esse? Não se trata de mero machismo, mas se trata de liderança. Como assim liderança? Bom, você sendo responsável por uma família, ante um problema, você não pode demonstrar fraqueza. A partir do momento que a sua família depende de você e depende de ver a muralha que você é, para que ela possa se reestruturar e se nortear e se basear, afinal de contas você é um alicerce, imagina um alicerce quebrado. O pânico é generalizado. Por mais quebrado que você esteja por dentro, coração partido, eu não estou falando isso da boca para fora por causa de um material que eu li ou estudei. Eu estou falando uma experiência de vida, estou contando aqui a minha experiência de vida. Podem questionar qualquer coisa. Na verdade não tem como questionar muita coisa, porque tudo que eu fiz não é questionável. Foram atitudes, foram atitudes. Então, vamos voltar aqui ao ponto. Eu passei por diversas fases. Inclusive no meu casamento, com minha esposa e eu éramos aeronautas, e quando ambos saíram da aviação, nós tivemos momentos de bancarrota, falência total. Eu não podia deixar a peteca cair. Eu precisava me manter em pé, mesmo vendo que ela estava em total desespero. Ela se encontrava em desespero e eu muitas vezes não via esperanças realmente. Eu estava tão quebrado quanto ela, mas eu precisava ser forte perante ela. Como homem temente a Deus, lógico, eu sempre coloquei Deus na minha frente em todos os lugares. Se você não for temente a Deus, cada um tem a sua escolha, mas eu sempre coloquei Deus acima de tudo, à frente de tudo, porque Ele me sustentou e eu creio nisso, que Ele até aqui tem me ajudado, tem me sustentado. Então, por diversos momentos eu me via quebrantado por dentro e a vontade de chorar era incrível, mas se eu chorar na frente da minha esposa, eu vou estar tirando dela a confiabilidade que ela tem, a confiança que ela tem em mim, para que eu seja o mantenedor ou o resolvedor do problema. Muitas vezes ela tinha oportunidades profissionais muito maiores do que as minhas, afinal de contas a competência profissional dela sempre foi maior até do que a minha. E muitas vezes eu guiei ela num determinado caminho para que ela pudesse se reencontrar profissionalmente e pudesse se reerguer. Não tenho problema nenhum em falar isso. Você estava usando a sua mulher? Não, eu estava indicando a ela os pontos que ela tem de positivos para que ela pudesse crescer. Afinal de contas, durante meu período como instrutor, num stand muito famoso aqui em Guarulhos, inclusive, grande abraço, Sargento Zangado, meu ex-chefe, não vou mencionar que ele odeia que eu chamei de Sargento Zangado, mas grande abraço, Sargento, tamo junto, pista quente. Eu pedi licença de 3 meses para preparar cursos voltados para a aviação civil. Porém, ela tinha saído até então da empresa, estava desmotivada, ela tinha vontade de chorar o tempo todo, num processo de depressão incrível, só que quem teve depressão sabe do que eu estou falando, e não via muita saída para a sua vida. Óbvio, você precisa ocupar a sua mente para que você possa ter alguma clareza mental, digamos assim. Quando se fala mente vazia, oficina do capiroto, é verdade, você fica sem norte, mas quando você tem algum ofício, quando você ocupa sua mente, você tem ideias, as ideias elas vão se multiplicando a cada etapa, a cada momento, a cada nova ideia, uma outra ideia surge, e por aí vai. Eu saí eu pedi afastamento do clube por um período de 3 meses para que eu pudesse me organizar e eu instruir, preparar cursos para vender em plataformas Hotmart, como cargas perigosas, como gerenciamento de crise, esse tipo de material voltado para aviação. Afinal de contas, eu ainda tenho meu título de aeronauta, eu tenho minha CHT, certificado de habilitação técnica, certificado junto à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, válido até hoje. Porém, eu precisava nortear, ganhar um extra, digamos assim, através dos cursos no qual eu tinha competência. Afinal de contas, eram 10 anos para fazendo aquilo dali, e todos os cursos eu tinha armazenados no meu computador. Haja visto que cada vez que eu fazia o curso, eu preparava material para apresentar para a empresa e recebia material da empresa. Então eu tinha tudo isso organizado, era só montar e via.
Porém, ela tinha um potencial muito maior do que eu. Ela tinha um potencial incrível, tanto de memorização de pequenos detalhes, quanto de competência técnica. Afinal de contas, ela tinha quase o dobro, 17 anos de aviação. Minha esposa, ela ouve um avião passando, ela sabe qual é o avião que está passando pelo barulho do motor. Então, ela não é qualquer coisa. Então, eu procurei orientá-la para que ela pudesse ver uma saída. Hoje ela é uma das maiores mentoras de aviação civil. Da moça deprimida que passava dias e noites sem dormir, ela se reencontrou. Hoje tem uma rede de influência, influenciadora digital, no ramo de cosméticos. Ela é instrutora para novos comissários, novos tripulantes de cabine, coordenadora de uma escola de aviação civil e mentora, como eu disse antes, uma das maiores mentoras de aviação civil. Beleza, já dei o norte para ela. Agora bom, como IAT, eu não posso só ser um instrutor de pista. Isso aí não vai me fazer evoluir demais e crescer mais. Procurei fazer os meus cursos, procurei me adaptar, procurei crescer, fazer todos os cursos que eu podia pagar até então e aqueles que o cartão pagou para mim. Então eu precisei me readaptar. Com a situação do governo atual, acabei saindo do stand e fiquei prestando. Você não perde o certificado, você continua. Eu sou certificado pela Polícia Federal como instrutor, permaneço com o certificado, porém as minhas aulas se resumiram a aulas VIP, a cursos VIP. E lógico, nunca parei de instruir. Como instrutor de sobrevivência na selva em desastres aeronáuticos para pilotos e comissários, eu precisei trazer esse conteúdo sobre resiliência à tona. Afinal de contas, muitas vezes eles precisam de uma orientação nesse contexto, porque muitos, em diversas empresas, eu não falo só aviação civil, precisam se readaptar às novas realidades e às mudanças, e essas readaptações, elas são muitas vezes benéficas ao funcionário e muitas vezes nem tanto. Você tendo que se adaptar a uma nova realidade, a um problema que possa vir a acontecer, a um problema de fluxo de caixa, a um problema de desligamento de funcionários, você precisa ser resiliente. Então, em alguns momentos, eu precisei ser forte, não chorar, pois todas as vezes que eu choro pra caramba. Eu sou um cara emotivo. Não sou o cara durão que nunca chora, não derrama uma lágrima. Se eu vejo um filme romântico, eu vou chorar. Eu sou assim, fazer o quê? Mas todas as vezes que eu chorei na frente de alguém, essa minha fraqueza exposta, ela foi usada contra mim de alguma forma. Eu nunca chorei na frente da minha esposa e nunca, em momento algum, desanimei ela. Qual é o ponto nessa questão? Quando você se vê ante um problema, duas situações, só não tem solução para a morte. Isso aí é o papo mais real. É a filosofia mais adequada e mais verdadeira que existe. Só não existe solução para a morte. Para todo o restante existe solução. Eu sempre procurei incentivar bastante a minha esposa a procurar saídas. E quando um problema acontecia, vinha na nossa frente, o carro quebrou, não temos dinheiro. Beleza, o carro quebrou. Isso quer dizer o quê? Você, como coordenadora da escola, não vai precisar ir para a escola nesse momento, porque você tem essa prerrogativa, pode trabalhar de casa, tempo suficiente para consertarmos o carro, consequentemente você vai ter mais tempo em casa para produzir material, conteúdo pela internet, para que a gente possa divulgar os teus cursos e os meus. E de alguma forma, sendo esse o caso, não posso ficar sem ir trabalhar. Alguma solução você sempre pode encontrar. Eu estou colocando aqui uma solução hipotética que não é nem uma solução hipotética, é uma solução que realmente aconteceu. Nesse caso nós tínhamos essa possibilidade. Se você não tem essa possibilidade, alguma outra possibilidade você vai ter. O meu carro quebrou, ok, vamos ver, o que você precisa fazer? Sempre tem uma saída, sempre existe uma possibilidade. Ok, você precisa então sair da sua zona de conforto e arrumar um emprego que vai te pagar mais? Ou você precisa criar um produto novo e vender pela internet? Ou na sua hora livre? Por que você não pesquisa sobre alguma coisa que você pode vender na internet?
Afinal de contas, o mundo hoje globalizado e a internet ela te proporciona diversas oportunidades de ser visto, de ser lembrado ou mesmo de você vender algum produto online. O que você sabe fazer muito bem? Você deve saber fazer alguma coisa muito bem, porque você não prepara um e-book e vende esse seu e-book. Você é um mestre de obras? Bom, é um mestre, já diz tudo. Então, olha só que legal, pequenas soluções para o dia a dia. Talvez você possa trazer algum conteúdo que seja interessante para alguém que não tenha a menor ideia do que está fazendo. Como ser um marido de aluguel dentro da sua própria casa. Muitas pessoas, inclusive muitos homens nos dias de hoje, não sabem fazer muita coisa. E você ter esse conhecimento já pode ampliar aí seu leque de possibilidades. Então, você sempre tem uma saída para tudo. Muitas vezes, quando você não encontra uma saída, você precisa adotar o modo caverna. O modo caverna é uma coisa incrível, e eu adoro o modo caverna. Dentro da minhas idas e vindas, nos momentos mais cruciais da minha vida, eu precisei em alguns momentos entrar no modo caverna. Por quê? Bom, eu tenho muitos amigos, dos quais alguns eu tenho uma afinidade maior. Porém, muitos dos meus amigos são muito bons. Eu vibro com a vitória dos meus amigos. Meus amigos são excelentes. Afinal de contas, eu não vou andar, isso é um outro ponto, no meio de pessoas derrotadas. Mas os meus amigos eu tenho que ser humilde. Cara, ser humilde é uma coisa. Mas você querer estar entre os derrotados, cara, que isso? Acorda, levanta. Não seja a pessoa mais interessante de uma mesa, mas aprenda. Aprenda cada vez mais. Nunca seja a pessoa mais esperta, a pessoa mais inteligente de uma mesa. Nunca seja essa pessoa. Você é fruto do meio que você vive. E isso é extremamente importante você entender. Quando aquele velho ditado farinha no mesmo saco, é mais ou menos isso. Com quem você anda. Procure ter amizades com quem tem algo a oferecer para você. Nossa, pegou pesado agora. Não estou falando de ganância, não estou falando de levar vantagem, muito pelo contrário. Estou falando de alguém que pode sempre te oferecer alguma coisa que seja um aprendizado de forma intelectual. Pô, você às vezes tem um amigo que é um excelente artesão. Nossa, que bacana, você vai aprender alguma coisa. Tem um amigo que é um chefe de cozinha, alguma coisa vai aprender. Tem um amigo que é investidor. Estamos chegando lá, hein? Tem amigo que é milionário, beleza, o que ele fez para ficar milionário? Se ele fez, eu também posso fazer. Então, bom, eu ainda não cheguei nesse ponto? Claro que não, mas eu vou chegar lá. Ah, mas eu vou. Então, pessoal, sempre tem uma maneira de você sair de algum problema. O modo caverna, como eu estava dizendo, ele é o simples fato de você se retirar. Se retira durante 30 dias, se retira durante um mês ou um pouquinho mais. Não ouça a opinião de ninguém, porque muitas vezes até a própria família pode ser o seu maior sabotador. Você já viu que dentro da própria família, ou dos melhores amigos, como eu falei, eu tenho muitos amigos, mas alguns dos meus amigos são sabotadores. Não que eles queiram fazer por mal, mas até mesmo por uma tentativa de me salvaguardar, de me proteger. Cara, não vai por esse caminho porque eu já fiz isso, deu errado, e alguém fez isso. Você dificilmente vai encontrar alguém que vai falar, cara, existem os riscos. Existem os riscos. Mas existem as possibilidades de dar certo. Por que você não arrisca nas possibilidades de dar certo? Você conhece alguém que deu certo? Cola nessa pessoa, busca, procura. Conversa, pesquisa. Vê se é viável. Vê se é pra você também, né? Mas no modo caverna, você se abstém de ouvir coisas como isso não vai dar certo. Não, isso aí não é pra você. Pô, você tá maluco? Vai gastar dinheiro com isso? Tu vai perder dinheiro, hein? Vai perder dinheiro. Então é muito importante você ter essa noção e se retirar para o modo caverna, onde você muitas vezes vai poder revisar os teus erros, vai poder observar os seus erros, aonde eu errei. Você não vai estar ouvindo uma negativa de ninguém, uma palavra negativa você não vai estar ouvindo, você não vai estar ouvindo conselhos inúteis, você vai poder refletir acerca dos seus erros e assim superar. A resiliência não é ser forte o tempo todo, mas é a arte da adaptação. É você aproveitar aquele momento para você se readaptar. Quando eu falo que o homem não chora, cara, o seu choro é no seu quarto, com Deus. Chora ali para Deus, joga tudo para fora, bota tudo para fora. Só não deixa alguém que depende de você ver a sua fraqueza, porque senão esse muro vai cair também. Mas quando você chora para Deus no silêncio, você volta mais aliviado.
Bom, é, isso é resiliência emocional. Tá? Esqueci de mencionar esse ponto. Agora vamos lá. Mente sã e corpo saudável, mens sana in corpore sano, a máxima grega, e uma das ferramentas mais poderosas para desenvolver resiliência física e emocional. Quando você treina, você libera um hormônio chamado endorfina, um hormônio do prazer. E existe uma coisa que é a circulação sanguínea, consequentemente a oxigenação do teu cérebro. Minha esposa brinca muito comigo que quando eu tô falando no telefone eu fico rodando pela casa. Eu não consigo falar parado, eu não consigo falar parado. Porém, existem estudos que falam que quando você caminha, você consegue ter mais ideias, porque tem mais oxigenação dentro do seu cérebro. E muitas das vezes eu tive meu treino interrompido porque no meio do treino eu tive uma ideia genial e eu tive que voltar para casa para colocar em prática, gravar alguma coisa, uma ideia, ou escrever alguma coisa. E é justamente nesse momento, talvez não no treino de força, mas numa corrida, numa esteira que você estiver fazendo. No treino de força, ok, tô concentrado, buscar ali força e tal, mas numa esteira você tá caminhando, você tá oxigenando o seu cérebro, tá fazendo fluir o sangue no seu corpo, consequentemente irrigando o seu oxigênio e bombardeando ele o seu cérebro de oxigênio. E ali você tem ideias, seus neurônios estão em explosão e quando você libera endorfina, que é o hormônio que te sacia de prazer, você consegue estar mais relaxado para ter ideias. Afinal de contas, ele é um potentíssimo combatente da depressão. Uma pessoa deprimida não tem muitas ideias. Uma pessoa deprimida só pensa em morrer. Uma pessoa deprimida só pensa em como tudo está errado e não vê a saída. Mas quando você sai desse parâmetro de depressão, você consegue, sim, ter uma visão mais ampla e muitas vezes aquilo que estava ali do seu lado, você consegue enxergar. Então, pratique atividade física. Você está sedentário, por que você está sedentário? Porque não tem tempo? Volta do trabalho, vai caminhar por 30 minutos, você não tem saco para academia está cheia às 6 horas, né? Vai caminhar no parque, vai correr no parque. Eu não tenho vontade de treinar. Cara, compra umas roupinhas de treino, compra um tênis novo, compra acessórios que vão te auxiliar. Pô, mas você tá falando em comprar? Pois é, cara, são estimulantes. Eu, quando compro um tênis novo, eu quero botar pra torar, eu quero correr. Quando eu compro um fone de ouvidos novo, eu quero ouvir música, eu quero estrear, quero treinar. Recentemente eu comprei uma bermuda de treino, short de treino, com elastano, podia, treinar, chutar. Pô, que maneiro! Eu queria provar, queria treinar. Experimenta fazer isso. Se readaptar. Você procura um estímulo e vai correr. Vai praticar uma atividade física, saia do sedentarismo, procure ter hábitos saudáveis alimentares. E você vai ver como a desintoxicação do seu organismo na questão alimentar, a desinflamação através de bebida alcoólica, ou através de refrigerantes ou frituras e tudo mais, vão te clarear a mente, clarear as ideias, né? Procure fazer isso e você vai ver como o seu corpo vai agradecer. Isso também é resiliência. Bom, procure sempre... Eu li um livro muito interessante, que era O Segredo. Bom, alguém já deve ter visto, alguém que está assistindo já deve ter ouvido falar do Segredo. O Segredo, ele trabalha a fé como física quântica. E a física quântica o que é? Todas as vezes que você reclama, eu tenho até um patch aqui que eu tenho que dar para um amigo meu, printei, tá no AliExpress, que é o Hardy. Ó vida, ó azar. Isso você atrai esse tipo de conduta. A física quântica, ela fala sobre a energia, e a energia que você joga para o universo é a que volta para você. Riqueza, pratique a riqueza. Pratique as possibilidades. Não estou dando conta de tanto dinheiro que vai entrar. Aquele trabalho que você quer, mentaliza ele por 5 minutinhos da sua vida, ou menos até. Pela manhã, fecha os teus olhos e mentaliza aquilo. Putz, cara, é isso que eu quero. Agora, o que eu tenho que fazer para chegar ali? Porque não é só mentalizar. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para chegar até ali? Resolva um problema de cada vez, e qualquer dia eu vou falar sobre isso, uma mentalidade SEAL. Você não consegue resolver todos os problemas de várias vezes ao mesmo tempo, mas você resolvendo um problema de cada vez, você consegue atingir êxito aonde você está buscando. Mentalize.
Busca, mova-se, dê o primeiro passo, faça acontecer. Não espera, não espera. Faça acontecer. Busque. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Teólogos de plantão, mas Jacó brigou com Deus durante 30 dias. Foi Jacó. Durante 30 dias para que ele tivesse a bênção dele. Deus poderia simplesmente abençoá-lo, mas ele precisou buscar. Moisés precisou por bater ali no faraó, por brigar, trazer as pragas. Deus poderia ter libertado o povo do Egito no primeiro momento. Mas ele precisou correr atrás. Gaguejava, falava mal. Teve que o irmão vir até ele para poder narrar por ele. Teve que levantar o cajado para abrir o Mar Vermelho. E teve um momento, não, aí eu já não lembro também de todas as passagens, mas numa batalha onde enquanto ele mantinha o cajado erguia, o exército continuava lutando. Quando ele se cansava e baixava a mão, o exército começava a perder. Então tiveram que manter o braço dele levantado, com o cajado levantado, para que ele pudesse manter o exército ganhando ali. Gideão, quando escolheu o seu exército, tinham milhares de homens, e de repente Deus mandou que eles fossem até um determinado vale, e aqueles que bebessem água, feito cães, entrando dentro da água, ajoelhados, esses estavam dispensados. Sobraram apenas 300 que apenas se abaixaram para beber água, levando a água até a boca e ligados. Ah, meu irmão, consciência situacional. Esses caras foram os 300 de Gideão, apenas os 300 contra um exército inteiro que obterão êxito, os escolhidos. Então não adianta você, aí onde você está, achar que vai resolver, Deus sabe de todas as coisas. Não, Deus sabe, mas ele precisa que você tenha atitude. E quando você tem atitude, meu irmão, as coisas acontecem. Pessoal, não vou me prolongar muito mais, que tem muito mais coisa para se falar. Porém, eu vou deixar esse conteúdo para depois. Vou fazer um vídeo 2, vou fazer um vídeo 3, se vocês quiserem, porque tem muito material e eu vou trazer muito material para vocês, que é quase uma pós-graduação, digamos assim, de tanto conteúdo, de tanto material que eu estou estudando, de tanto material que eu posso trazer para vocês. E se você quiser, deixa aqui nos conteúdos o que você achou aí, você achou que eu posso acrescentar mais alguma coisa, o que eu posso acrescentar para você, o que você quer ouvir, o que você quer que eu traga dentro do contexto do canal, o que mais eu posso trazer. Lembrando que eu sou IAT, é um canal armatista e tem muito sobre esse ponto que eu vou trazer, além da sobrevivência e preparacionismo, ok? Se vocês não seguem a Confraria do Tiro, aconselho vocês a darem uma olhada lá, tem muita coisa legal. Perdão. Pessoal, vamos falar rapidinho aqui sobre equipamentos, aproveitar o gancho. Você que é da área da sobrevivência precisa estar equipado, isso é um fato. E todas as vezes que alguém me pergunta sobre equipamentos, eu falo. A sua vida vale quanto? Esteja equipado com os melhores equipamentos. Eu utilizo a parte de ferramentas de corte dobráveis da Cutelaria Simo. Esse aqui é o Verzon da Simo. Ele tem um rolamento que facilita bastante a abertura dele. É um equipamento incrível e muito bonito. Você pode utilizar no site da Cutelaria o cupom SHIPDOG. Utilize o cupom SHIPDOG e vocês vão ter desconto de 20% nesse equipamento aqui, que é um equipamento incrível, além de outros. Eu gosto bastante desse aqui, a ergonomia dele é incrível, é estético, é muito bonito, na lâmina Tanto. E eu acho que é um equipamento muito bacana. Até mesmo o clipe de fixação ele é alto, ele fica bastante velado. Ambidestro, você pode passar para o outro lado também. E tala injetada G10. É muito bacana esse equipamento aqui. Vale muito a pena, ok? Não é um equipamento Spring Assisted, ele é totalmente manual. Totalmente manual. Nós sabemos que quanto mais engrenagens tem um equipamento, mais facilita a quebra. Esse daqui tem os equipamentos necessários para poder operar por muito tempo. Além disso, eu tenho a T4, a lanterna T4, essa lanterna aqui, que é uma lanterna incrível. É uma lanterna que ela tem 3 modos, o modo safe, o modo dirty e o modo tático, tendo funções estroboscópica. É difícil essa palavra, né? Nunca sai. E uma lanterna à prova d'água com carregamento interno USB. É uma lanterna incrível, eu vou deixar o link aqui também na descrição, você pode comprar com o meu link de afiliado da Amazon.
e você vai ter esse equipamento incrível em liga de alumínio, alumínio aeronáutico, extremamente resistente. Ela é uma lanterna tática muito bonita, e quando eu falo tática, tática mesmo, ó, não faz barulho o botãozinho de acionamento. Eu vou indicar para vocês a Strike Tactical para esse equipamento. Olha só que caneta maneira, eu vou gravar um vídeo só sobre esse equipamento aqui, que é uma caneta muito maneira, com um cartucho real, uma cápsula real de 556 ou 762, a sua escolha, e madeira jatobá, ok? É um equipamento incrível na Strike Tactical, na rede vizinha. E, por último, mas não menos importante, claro, não pode faltar o Rock Tool, o equipamento que você tem que ter no seu EDC. Além de uma ferramenta de corte, você tem aqui outros acessórios como chave Phillips, quebra-vidro e outros acessórios aqui. Esse daqui é o modelo Vintage, é o Generation R Lite, modelo Vintage, tem uma chave de fenda, tem abridor de garrafa e de lata, uma chave de precisão, isso aqui é legal porque além de ser uma chave de fenda, ele também funciona também como uma agulha de costura, né, de emergência, uma lâmina diamantada para você dar aquela afiação na sua lâmina, e esqueci o nome, né, mas para você afiar a sua ferramenta de corte, ok? Bom, pessoal, tem aqui na descrição, também vou deixar na descrição do vídeo, esse equipamento aqui também, que é da Rock Tool, e tem vários outros, os multitools deles são incríveis, e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Shaira, esqueci. Até o próximo vídeo, Pista Quente. Tamo junto.